Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje vamos ter story time sobre o famoso armário. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não tiverem feito e liguem as notificações para saberem sempre que sai um novo vídeo aqui no canal e deem like no vídeo se realmente tiverem gostado. Então, hoje o vídeo vai ser interessante porque algumas de vocês já sabem que eu tive assim um episódio pouco agradável em relação ao meu armário e eu queria fazer então um story time para vocês saberem o que é que se passou e como é que se passou e porque é que se passou e basicamente para explicar porque é que demorei tanto tempo para conseguir mostrar o office makeover e etc. Então, para vos poder explicar o stress da coisa, tenho de explicar a minha relação com o meu armário desde que eu mudei cá para casa. Eu nunca gostei deste armário. Sinto que foi mal feito, sinto que as medidas estão erradas, sinto que há espaços não aproveitados e eu não conseguia, por isso, simplesmente fazer uma boa arrumação com o armário que eu tinha antes. Não conseguia, era uma coisa que eu tentava, mas não conseguia. Então, a certa altura eu decidi que ia buscar um armário ao IKEA e retirar uma das prateleiras de dentro do armário, porque depois ficava só um buraco vazio, e tirar o varão e espetar lá dentro o outro armário. Como vocês viram no vídeo, era assim que estava o escritório, era assim que estava o armário, porque as medidas são quase as mesmas, mas são um bocadinho menores do que aquelas que estão aqui na minha casa. Portanto, dá perfeitamente para enfiar um armário ali dentro. O problema foi que eu ainda tinha o outro módulo ali, não tinha portas, a coisa estava desarrumada, era tudo muito escuro. Eu não gostei, pura e simplesmente era uma solução que me enervava já há um ano para cá e eu cada vez mais ficava estressada com isto, era uma coisa que me afetava mesmo a cabeça, porque eu não conseguia perceber que roupa é que eu tinha, onde é que a arrumava, tinha roupa espalhada por todo o lado porque não tinha espaço para arrumar, estava mal dividido, opá. Estava tudo errado e eu só queria uma porcaria de um armário. E basicamente foi isso que me inspirou a mudar este escritório, porque inicialmente o meu plano era mesmo ficar com o armário antigo aqui e por isso tinha de reestruturar o armário. Entretanto, eu decidi que não ia ficar com ele, porque o João disse, e com toda a razão, ia ocupar um espaço muito grande da divisão e não ia fazer grande sentido. Eu não precisava dessa arrumação extra. Portanto, eu decidi simplesmente dar o armário, portanto, a armação anterior, mas já tinha começado a refazer o office, portanto não ia parar aí, não é? E então eu decidi fazer o quê? Eu pensei, não, eu quero um armário a sério, quero um armário de gente grande, de propósito, porque o que me irritava era que houvessem espaços e percebia-se que era uma coisa enfiada ali dentro, e então eu decidi ir à Leroy Merlin para fazer um armário à medida, porque eu sabia que eles tinham, fui ver os valores, pareceram interessantes, e então fui em dezembro, começa aqui a história, fui em dezembro para fazer o meu armário. E então, quando eu lá cheguei, falei lá com a senhora, juntas tentámos perceber qual é que era a melhor solução e começámos a criar o armário. Eles avisaram-me logo que ia demorar bastante tempo a fazer, que eu sabia. Portanto, eles deram mais ou menos 3 meses de expectativas para esperar pelo armário. Portanto, eu ia receber na segunda semana de março e isto foi encomendado então em dezembro. Portanto, eu fiquei este tempo todo à espera. À medida que o dia foi chegando, fui-me então preparando para refazer o escritório, para ter o escritório quase feito quando viessem fazer o armário, para bater tudo certo nos timings. E aí começou então o problema, porque atenção, nós já tínhamos pago pelo armário na altura da encomenda do armário, portanto pagámos antes e pagámos cerca de 720€. Portanto, tenham em mente que isto é um armário que valeria 720€. Portanto, quando chegou ao dia, entretanto, um bocadinho antes ligaram-me da instaladora a combinar o dia para instalarem o armário. Combinámos então o dia 15 de março para virem instalar o armário, estava toda contente, fiz tudo de acordo para dar tudo certo com essa data e eles iam entregar o material do armário 2 dias antes, portanto dia 13, acho eu. E quando chegou esse dia, não chegou nada. Aliás, recebi uma mensagem da distribuidora a dizer que eu ia receber o material, mas nada chegou. E eu comecei a achar um bocado estranho, porque eu tinha ficado em casa propositadamente para receber o material e não aconteceu nada. Portanto, eu agarrei em mim mesma e fui à Leroy Merlin para tratar do assunto. Quando lá cheguei, vi então a senhora que me estava a ajudar com este processo. Eu, como não quero estar a dizer os nomes
específicos das pessoas, porque eu acho que é um bocado chato, vamos chamá-la de senhora, e quando eu disser senhora vocês já sabem de quem é que eu estou a falar. A senhora que me teve a ajudar com o processo desde o início, com quem eu trocava de e-mails, estava lá, então eu sentei-me com ela e disse, olha, eu não sei o que é que se passa, não sei onde é que está o material do meu armário. E ela, ok, então vamos lá ver o que é que se passou. E ela começou a procurar pelos e-mails, a tentar perceber o que é que se tinha passado. E então ela diz-me a excelente notícia que é eles estão aqui a dizer que falta uma medida para fazer as coisas. E eu pensei, caramba, então, mas os instaladores foram lá à casa tirar medidas, as únicas medidas que eles precisam é a largura total e a altura total e a profundidade, porque de resto vai ser tudo esvaziado e pronto, vão fazer a partir disso. Portanto, eu não estava a perceber qual é que seria o problema e então eu perguntei-lhe mais sobre o assunto e ela esteve a tentar perceber o que é que se passava ali, porque eram vários e-mails entre diferentes pessoas, porque atenção, isto não é tudo a Leroy Merlin, são eles que fazem o serviço em si, mas depois tem a contratação dos materiais a outra empresa, depois tem a instalação a outra empresa, portanto são vários pontos diferentes para estar a controlar. E esse é que é o problema, a meu ver. Então, o que é que descobrimos? Descobrimos que eu não tinha armário coisa cima nenhuma. Não estava lá, não estava na fábrica, não estava em lado nenhum. Porque as medidas que eles estavam a pedir, essencialmente, significava que não havia nada feito. Os cortes não estavam feitos. Não havia nada feito, literalmente. E eu vou ser honesta, eu irritei-me bastante, fiquei bastante irritada, porque eu já tinha feito tudo a contar com isto, já estava à espera há 3 meses, já me parecia mais do que tempo suficiente para receber a porcaria do armário. Então, falei lá com a senhora e ela disse que ia entrar em contato com a outra empresa e que depois já me dizia qualquer coisa. E depois disso, eu estava em casa, foi para aí no dia seguinte, acho eu, aliás, até estava a fazer um live convosco e ela liga-me e explica-me que a data mais próxima que eles tinham para a entrega do armário era em maio. E eu aí passei-me. Eu aí passei-me ao telefone com ela, mas não estava passada com ela, estava passada com a situação em si, tanto que ela até percebia perfeitamente. Então eu disse-lhe mesmo, olha, eu vou aí agora, porque tenho uma Leroy muito perto da minha casa, e então agarrei a mim mesma, fui para lá e disse-lhe mesmo, olha, não desfazendo do seu trabalho, mas eu preciso falar com o superior, porque normalmente vocês percebem que chega a um ponto em que uma pessoa já não consegue fazer mais nada, temos de passar para o nível a seguir, que é então o superior dessa pessoa. Então ela lá chamou e nós estivemos a falar um bocadinho, eu tive-lhe a explicar a situação, que era mesmo muito incómodo, porque nós já tínhamos pago o dinheiro todo, eu já estava a esperar há 3 meses e eles estavam a dizer que eu ia ter de esperar mais 2 meses para entregar aquilo e, a meu ver, era completamente absurdo. Não fazia sentido nenhum. E por mais que me digam, estas coisas acontecem, não, estas coisas acontecem se ninguém disser nada, porque se ninguém se queixa, as coisas continuam a acontecer, mas se as pessoas se queixarem, caramba, as coisas mudam, porque se eu faço tudo à volta disto, se eu tenho trabalho envolvido com isto, este é o meu escritório, é onde eu trabalho, eu preciso que isto esteja de acordo com aquilo que eu preciso que ele esteja. Portanto, não havia cá nada que me dissessem e tal, estas coisas acontecem. Não, estas coisas não acontecem. Portanto, eu falei com ele, eu expliquei-lhe a situação, disse que era realmente mesmo muito chato. Eu a certa altura disse-lhe mesmo, eu quero o armário na minha casa esta semana, e depois é que eu percebi que não só era impossível, porque não havia material-primo sequer para fazer isto. Não havia nada, não estava nada pronto, eles não tinham nada na fábrica, deixaram tudo até à última e depois ninguém perguntou nada. Foi uma falha de comunicação completa entre os 3 envolvidos, digamos assim. O que aconteceu depois foi que isto meteu-se Páscoa pelo meio, etc. Portanto, ainda atrasava mais os serviços. Mas uma coisa que eu posso dizer é que o superior, então, da senhora foi impecável e que percebeu o meu problema, quis resolvê-lo o mais rapidamente possível, mas haviam coisas que uma pessoa tinha de esperar, não é? Não dava para fazer tudo ao mesmo tempo e eu respirei fundo e pensei, ok, tem calma, já aconteceu, como é que vamos resolver isto? Então ele manteve-se em contacto comigo durante todas as semanas, ele ligava-me para que eu soubesse o que é que se estava a passar, onde é que estavam as coisas, e então marcámos finalmente a instalação do armário para dia 4 de maio, que foi o início deste mês, e eu estava toda contente, se bem que para mim mais de 2 meses de espera era só ridículo, mas pronto, não é? Uma pessoa espera. E
Lá esperámos, tudo bem, e chegámos então ao grande dia da instalação do armário, que eu estava super ansiosa, já tinha tirado todas as roupas de todo lado, tinha roupa tipo espalhada pelo escritório inteiro para então fazerem a construção do armário. E aqui as coisas ainda pioram mais, se é que é possível. Curiosamente eu tenho isto tudo filmado, porque eu tinha planeado incluir no timelapse do Office Makeover, mas não vou incluir porque acho que não faz sentido. Posso-vos mostrar aqui um bocadinho só para terem noção de como é que aquilo ficou, mas explico-vos então como é que isto foi. Imaginem, quase 6 meses depois de eu ter encomendado o armário, finalmente chega ao dia. E quando chega ao dia, nós tínhamos combinado às 9h30 cá em casa. Eu não tinha nada para fazer durante o dia porque eu não sabia quanto tempo é que isto demorava, portanto reservei o meu dia todo para isto. Se chega às 9h30, ninguém me diz nada, 10, ninguém me diz nada, 10h30, 11. Eu começo a achar aquilo muito esquisito e liguei então para o número dos instaladores, ninguém me atende e pá, aí que horas é que era? Pá, aí um quarto para meio-dia ou 10 para o meio-dia, ligam-me, eu atendo, eles dizem, nós estamos a tentar falar consigo há imenso tempo e não sei o quê, não atendo, e eu pensei, ok, às vezes o meu telefone faz isto, mas de qualquer das formas, eu estava lá do telefone, 2, eu estava a tentar ligar e rejeitava-me do outro lado, e 3, só porque eu não atendo o telefone não quer dizer que não possam vir ter a minha casa, certo? É porque isto vem da parte de alguém que trabalha em domicílios. Se uma noiva não me atende o telefone, eu não vou esperar até que ela me atenda para ir tocar à porta. Eu vou tocar à porta e se ela não atender, aí sim, espero ou ligo ou qualquer coisa. Portanto, sim, falei com eles, tentei explicar isto, eles disseram, sim, pronto, mas olha, como já são estas horas, nós vamos para aí depois do almoço, então. E eu pensei, oh meu Deus, já está a começar a exagerar. Aliás, eu tenho um testemunho desse dia que eu já me estava completamente a passar. Eu posso mostrar aqui uns pequenos pormenores, porque eu estava mesmo irritada. Bom dia! Finalmente chegámos ao dia do armário. São 9h15, as senhoras chegam às 9h30 para começar a montar as coisas. Eu, entretanto, tenho aqui a roupa toda espalhada para este lado e queria-vos mostrar então o processo que vai ser elas estarem aqui a montar estas coisas todas. Portanto, vão ficar aqui com um pequeno time-lapse, ou grande, não sei, faço ideia, das senhoras a montar o armário, que vai ser um bom dia, finalmente. Isto está difícil, porque são... Ué, vocês conseguem ver? São 11 da manhã. Nós devemos ter chegado às 9h30. Alguém não quer que eu tenha uma porcaria de um armário? A sério? Nunca nada corre bem neste processo. Oh, meu Deus, o que é que eu fiz? Que karma esquisito é este que eu não consigo ter um armário a tempo e horas? Portanto, temos aqui um update. Eu tentei ligar às 10h30 a tentar ver o que é que se passava. Não me atenderam. Liguei há cerca de 15 minutos atrás, desligaram uma chamada, ligaram-me agora a dizer estou a tentar falar consigo há tanto tempo. Sim, então pronto, vamos aí a seguir ao almoço. A seguir ao almoço? What the fuck? Era suposto estar em casa às 9h30? Niki, o que é que achas disto? Também estás à espera, não é? Pois estamos as duas. A sério, este processo tem sido das coisas mais interessantes que eu já tive desde que vim para esta casa. Só que era um armário. Ai, a sério, eu não consigo lidar com a frustração que eu estou a sentir neste momento. Então, depois disto, eles chegaram depois do almoço, lá para 1 e tal, 2, já não me lembro. Ficaram aí cerca de 20 minutos e disseram, olha, isto não cabe, isto foi mal cortado, portanto nós precisamos ir buscar uma ferramenta específica para ir cortar isto, portanto só podemos voltar amanhã. O amanhã era sábado. Eu não estou a conseguir lidar com isto. Ai, meu Deus! Ai, o que é que eu faço à minha vida? É que isto vem só perturbar de novo o meu trabalho. Amanhã tenho uma noiva logo de manhã, às 8h30. Eles chegam às 9h30. O João vai ter de acordar cedo. Eu sei que isso desse lado pode parecer que eu estou a ser tipo uber dramática. Não estou, mas não estou. Eu estava a pensar há bocado de uma forma que eu conseguisse comparar isto. Eu acho que consigo chegar assim a uma coisa. Vocês conseguem imaginar... Imaginem qualquer coisa na vossa vida, uma coisa assim constante, diária, que vos enerva profundamente. Tipo, sei lá, talvez vocês não gostem do vosso carro. O carro é mais velho e vocês não gostam e está sempre a falhar. Ou, sei lá, tem uma borbulha na cara, que acordam e está lá todos os dias e vocês só pensam quero tirar isto. Não sei, uma coisa assim constante,
uma porta que não fecha bem. Cenas assim. Pronto. Para mim, é este armário. Desde que eu cheguei cá a casa, que eu odeio este armário de, tipo... Opa, é daquelas coisas inexplicáveis que eu sei que depois podem dizer coisas piores da vida. Claro que há. Este é o meu. Este para mim é o meu stress. É um dos meus stresses. É daqueles stresses estúpidos, mas que não deixa de ser um stress gigantesco que há 2 anos que eu tenho. E quando finalmente achava que ia conseguir passar à frente desse meu stress e fazer uma coisa bonita, porque não é um armário por aí além, isto não é um closet que eu vou fazer, é um armário normalíssimo mesmo. Vocês vão ver, é que tipo, não é nada especial, mas vai ser bem melhor do que aquilo que eu tinha. Não se concretiza. Não anda para a frente. Não... Isto já devia estar feito desde março. Março! Bem, o que há a fazer? Nada. Seguir em frente, não é? Então eu disse, ok, sábado, bora lá. Problema, eu no sábado trabalhava de manhã, portanto, eu tive de obrigar o João, que não acorda cedo aos fins de semana, nem tem de acordar, porque é fim de semana, teve de acordar às 9, para ele é cedíssimo, para esperar então pelos senhores da instalação, que fizeram exatamente a mesma coisa. Chegaram cerca de 1h30 atrasados, chegaram cá, disseram que faltava material, tiveram de sair outra vez, depois entraram, depois saíram durante 3 horas para almoçar, e depois quando voltaram, eu entretanto já estava em casa, começaram a montar as coisas. E chegou um certo ponto em que eu e o João começámos a ver as coisas aí para o mau caminho. Porquê? Eu realmente tinha pedido uma madeira diferente, para não se notar a diferença da madeira original do meu armário com a madeira nova, porque disseram-me que não era possível igualar as 2 madeiras. Ora, se vocês repararem, o módulo de trás mesmo, de trás o grande, é um novo módulo da mesma madeira que a minha. Portanto, eu não sei porque é que me disseram isso, eu tinha feito da mesma madeira. E, para além disso, a qualidade não estava a parecer impecável. Então, nós começámos a olhar para aquilo e começámos a pensar, oh meu Deus, eu comecei a pensar, eu não paguei 700€ por isto. Desculpem, mas não. Comecei mesmo a pensar, eu não paguei este dinheiro todo para não gostar do resultado final. Não paguei. E então o que nós fizemos foi parámos os senhores, que eles não gostaram, obviamente, porque lá está, empresa independente, depois como é que eles fazem para receber o valor do serviço que fizeram? Isso já não é comigo, eu não os contratei eles, contratei a Leroy Merlin. Então eu e o João agarrámos em nós mesmos, fomos à Leroy Merlin para cancelar aquilo tudo. Eu só queria que me devolvessem o dinheiro, que tirassem daqui as coisas todas de casa, porque eu estava pelos cabelos com esta história. Eu estava, vocês estavam, a minha família estava, a minha melhor amiga já nem me consegue ouvir falar do armário. Portanto, o que é que aconteceu? Eu fui com o João para, então, o Leroy Merlin, chegámos lá, fomos ter, então, com a senhora que estava lá, eu sentei-me com ela e disse-lhe muito simplesmente, olha, o que vai acontecer é o seguinte, vocês vão lá à casa buscar o material todo, vão tirar o que já puseram e vão devolver o dinheiro todo. E isto vai acabar aqui. Porque, a meu ver, e foi exatamente o que eu lhes disse, e eles, pronto, não é? Até certo ponto deram alguma razão, que é o serviço inteiro, portanto, estes quase 6 meses de situações, não valem o valor que eu paguei. Portanto, se eu sinto que isto não vale o que eu paguei, eu tenho direito a dizer não obrigada, não quero mais. Porque a verdade é essa. O dinheiro é meu, faço pelo que eu quiser. E realmente o que eu estava a ver não valia o dinheiro que eu tinha pago. Eu já vos mostro mais ou menos como é que aquilo ficou, para vocês perceberem exatamente qual é que é o meu ponto de vista. Então, eu cheguei lá, entretanto, ela sentou-se, ela ouviu a história toda, ela, como eu depois disse ao superior dela, se não fosse ela, que é uma pessoa super despachada, muito prática e muito, ok, vamos fazer isto, ok, vamos fazer aquilo. Se não fosse ela, eu tinha escrito no livro de reclamações, mas como ela era tão rápida e prática e acomodativa às coisas que estavam a passar, eu realmente dei graças aos céus daquela pessoa existir, porque senão eu tinha ficado sem cabelo, por isso simplesmente. Só do stress, a sério, estes últimos meses não fazia sentido. Então, resultado, o que aconteceu no final foi que eles devolveram o dinheiro na íntegra, vieram cá desfazer tudo, levaram o material todo com eles e pronto. E ficou aqui o episódio. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro.
Eu sou cliente Leroy Merlin. Eu vou lá buscar imensas coisas. A almofada da banqueta, que já me perguntaram onde é que eu tinha feito, foi na Leroy Merlin que eles têm esse serviço. E eu gosto imenso das coisas que eles têm. Acho que os preços são acessíveis, os empregados são simpáticos. A única coisa que eu vos digo é, não façam armários à medida com eles. Pronto, acho que é um serviço que não está bem feito, acho que é um serviço que, pelo menos neste momento, está mal estruturado, portanto, nesse sentido, não recomendo. De resto, estejam à vontade porque é uma excelente loja e tem boas coisas. Portanto, com isto, este foi o Storytime. Deixo-vos então agora com as imagens do armário, como ele estava no momento em que nós pedimos aos senhores para pararem de fazer. Bem, entretanto já passaram alguns dias, é agora... Não, terça-feira. E queria-vos dar então o update do que é que se tem passado aqui, que não é bom. Então, oi Niki. Neste momento o armário está assim, vocês já devem ter sabido da história toda, mas eu queria-vos então mostrar como é que realmente ficou. Porquê é que eu pedi esta cor? Porque me disseram que era impossível arranjar madeira exatamente da mesma cor do armário pré-existente, mas se repararem, este módulo aqui é literalmente a mesma cor do meu armário, portanto se eu soubesse, tinha pedido a mesma cor. O que nos fez essencialmente parar o próprio do armário, porque são... Pá, nós não estávamos à espera que fosse assim, porque essencialmente isto está colado ali atrás, não está pregado. Este é o tipo de coisas que estão... Opá, não era isto. Não era isto que eu queria. Já para não falar, por exemplo, aqui, esta linha que vocês estão a ver, isto é o centro do armário. Mas como estas peças depois tiveram de ser cortadas a posteriori aqui, este módulo não está no centro do armário, está tipo para lá. Não... Depois, se olharmos lá para cima com atenção, vamos ver que há espaços entre o módulo e o teto. Agora vocês dizem-me, Rita, por amor de Deus, isso é tipo mínimas coisas. Realmente é. Se eu tivesse pago tipo, sei lá, 100 € para esse armário, que não paguei. Portanto, foi o que eu lhes disse na Leroy. Eu paguei demasiado dinheiro para ter isto como resultado. Portanto, yeah. Pronto, como vocês conseguem perceber, não sou eu a ser diva, sou eu a ser exigente de um serviço bem feito e bem entregue e bem concluído, que realmente não estava a acontecer. E com isto fica então aqui o Storytime sobre o meu armário. Finalmente este episódio já acabou, finalmente tenho um armário lindo de morrer que vocês vão ver e pormenor na sexta-feira quando fizer o Office Tour. Digam aqui nos comentários o que é que acharam desta história, que pronto, não me caiam em cima, por amor de Deus, porque eu já passei stress suficiente com isto. Não preciso de mais. E com isto chegamos ao final do vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal se não tiverem feito. Deem um like no vídeo se realmente tiverem gostado. E por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. Até ao próximo vídeo.